Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, eu vou ler dos versos 1 até o verso 6. E peço que aqueles que puderem, coloquem-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versos 1 a 6, assim a palavra de Deus nos diz. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É com este versículo que vamos estar nessa noite. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra que é gloriosa como o Senhor é glorioso. Pai, quando prestamos culto a Ti aqui, prestamos culto ao único e verdadeiro Deus, o nosso Salvador. E desejamos, Pai, que em tudo em Tua palavra nos dirija a Ti. Pai, abençoa que o estudo dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, usadas pelo Teu Espírito Santo ao nosso coração, nos levem a uma comunhão ainda mais preciosa e profunda com o Senhor. É o que rogamos no nome do nosso bom Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede. É claro que Jesus não falou isso referindo-se àqueles primeiros ouvintes que o ouviram. Eles eram pessoas, em sua grande maioria, escravas do Império Romano, pessoas que tinham muito pouco o que comer, muito pouco com o que se manter. Jesus não está dizendo que uma pessoa que tem fome e sede é feliz, mas Ele está dizendo que aquele que tem fome e sede da coisa certa, esse encontra a verdadeira realização na sua vida. São felizes os que têm fome e sede de justiça. E para nós entendermos isso, eu quero mostrar para vocês desde a primeira bem-aventurança. Pode colocar as 3 primeiras, Lucas, por gentileza. Você entende como as bem-aventuranças refletem algo na nossa vida? Primeiro você precisa chegar a um entendimento. As bem-aventuranças são a descrição de um caráter. Sim, aquilo que você tem nas bem-aventuranças é a descrição do caráter do Senhor Jesus. Então é isso que as bem-aventuranças estão fazendo. Estão descrevendo o caráter do nosso Salvador. E além disso, elas estão demonstrando como esse caráter é copiado em nossa vida. Exatamente isso. Passo por passo disso acontece na minha e na sua vida, na vida de todos aqueles que conhecem Jesus como seu Salvador. Então todos aqueles que adentrarão ao céu passarão por essa experiência. Absolutamente todos. Agora entenda o passo a passo disso. A primeira bem-aventurança trata de pobres em espírito, ou de humildes em espírito. Eu, quando estudei o Sermão do Monte, ponto a ponto com os irmãos, não da forma que estamos estudando hoje, eu falei aos irmãos que o Sermão do Monte representa 2 grandes montanhas. E a primeira dessas montanhas é aquela montanha aonde eu estou no topo dela. Então quem ocupa o topo dessa montanha, quem está no lugar mais elevado dessa montanha sou eu. E exatamente esse é o nome dessa montanha, eu. Um professor certa vez me disse que eu mais eu multiplicado por eu resultava num enorme eu. E é isso que acontece comigo e com você. O nosso egoísmo, o nosso egocentrismo está representado aqui sem Cristo, e nós criamos um monte de nós mesmos.
Agora, como que Deus vai resolver isso? Deus não vai resolver isso lá em cima do monte do egocentrismo. Ele precisa nos derrubar de lá. E como que Deus faz para nos derrubar desse monte chamado eu? A primeira das bem-aventuranças é: eles são pobres em espírito. Todos os crentes, todos aqueles que adentrarão ao céu, passarão por essa experiência. Deus vai os derrubar. Deus vai fazer com que eles sintam o cheiro do pó, que eles estejam o mais baixo que eles possam imaginar. Sabe quando o ser humano não tem medo de altura? Quando ele está com a cara no chão. E é exatamente assim que começa a nossa experiência com Deus. Ele precisa começar nos derrubando, Ele precisa começar nos quebrantando, Ele precisa terminar com esse eu, que é egoísta, egocêntrico, que só pensa em si mesmo. Ele precisa dar fim a tudo isso, se Ele quiser construir algo em nós. Então, não se assuste com aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, logo que você conheceu Cristo. Ele simplesmente está destruindo uma montanha que você mesmo criou. O segundo passo, bem-aventurados, ou a bem-aventurança daqueles que choram. Após nos colocar ao chão e quebrantar o nosso orgulho, é preciso que Deus nos ensine a fazer algo. Quem são os que choram? Notem que Jesus Cristo jamais zombaria daqueles que choram pelos seus problemas, pelas suas dores. Jesus não zombaria do povo judeu que sofria tantos e tantos catástrofes no meio deles como escravos do Império Romano. Aqui choram tem a ver com o nosso comportamento antes de conhecermos Cristo. Paulo vai dizer, na carta aos Romanos capítulo 6, ali pelos versos 20 e 21, que as coisas que dantes nos orgulhávamos, agora nós nos envergonhamos delas. Você já percebeu como um homem pecador se orgulha dos seus pecados? Você já percebeu como esse monte de orgulho, ele é construído sobre toda manifestação pecaminosa, e que um homem que não conhece Cristo se ufana, se orgulha, publica todo tipo de pecado que ele comete? É assim que nós somos sem Cristo. Sabe o que significa aqueles que choram? É que agora Deus está transformando a nossa vida, e aquelas coisas que antes nós nos orgulhávamos, agora nós lamentamos por elas. Nós olhamos para trás, lembra do apóstolo Paulo? Perseguidor da igreja, fariseu, egoísta, centralizado em si mesmo, buscando a sua própria glória. Ele conta isso no capítulo 22 de Atos, reconta no capítulo 26. Ele fala disso aos filipenses, e ele diz: olha, tudo isso que eu achava que era grande coisa, eu reputo perda por amor a Cristo. Ou seja, agora ele lamentava das coisas todas que o pecado levou a fazer. Então, quando Deus está trabalhando na sua vida, primeiro Ele derruba, depois Ele faz você chorar pelas coisas que você se orgulhava. A terceira coisa é extremamente interessante. Bem-aventurados os mansos. Por que eles são mansos? Você já percebeu em si mesmo e talvez nos outros a seguinte característica: é muito fácil eu apontar o dedo para mim mesmo e dizer: eu sou um pecador. Você já percebeu como isso é fácil? Dói? Dói fazer isso? Eu sou um pecador. Eu fico constrangido quando eu vejo pregadores que a apresentação deles, eles colocam ex-macumbeiro, ex-assassino, ex-isso. Eu não entendo aquilo. É muito fácil você apontar para si mesmo e dizer um monte de coisa ruim que você fez. Sabe qual é o problema? É quando alguém chega diante de nós, aponta o dedo para nós e diz: você. Esse é o nosso problema. É muito fácil apontar para mim mesmo, apontar os meus erros, mas quando alguém diz: sente-se, eu vou falar algumas coisas a você, abre a sua Bíblia e mostra todos os pecados que você tem na sua vida, qual é a reação que temos? Grande parte de nós nem termina a conversa. Sabe o que o Senhor faz na terceira bem-aventurança? Ele nos capacita a ouvir tudo de mal que Deus tem a dizer sobre nós. E nós, após ouvirmos tudo isso, simplesmente dizemos: é verdade. Isso tudo é verdade. Então, o que Deus fez nas primeiras 3 bem-aventuranças? Ele nos encontrou no alto daquele monte chamado eu.
E Ele foi nos derrubando. Agora nós estamos lá na planície, no vale, nós estamos lá embaixo. Não tem como descer mais do que aqui. Então, após derrubar este monte do eu, Deus tem um outro monte para nós subirmos. Sabe qual é o nome desse monte? Jesus Cristo. Agora Ele vai nos fazer subir e receber qualidades que pertencem a Cristo. Essas são a quinta, sexta e sétima bem-aventurança, que nós não vamos tratar hoje. Mas eu quero tratar agora, que quando nós chegamos lá embaixo, qual é a circunstância de alguém que está lá no fundo deste monte, após ser derrubado por Deus? Como Deus trabalha na vida dele? E a quarta bem-aventurança é muito clara quando diz: bem-aventurados que têm fome e sede do quê? Justiça. E agora nós começamos a entender então o que significa isso. O grande problema antes que isso acontecesse é que eu e você tínhamos um alvo errado. Esse era o nosso problema. Nós estabelecemos um alvo errado para a nossa vida. Efésios 2:1 vai dizer qual é a condição das pessoas sem Cristo, e vai dizer assim: que estando vós mortos em quê? Em vossas ofensas e pecados. Essa é a condição das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Elas têm um imenso vazio dentro delas, é a morte reinando dentro delas, e não há nada que satisfaça a vida delas. Um homem sem Cristo não encontra satisfação em absolutamente nada. Ele cometerá todo tipo de abuso, todo tipo de pecado, e jamais se satisfará. Quando você pergunta às pessoas sem Cristo qual é o alvo ou aquilo que eles desejam, grande parte deles responde que deseja ser feliz. Qual é o seu alvo de vida? O que você está buscando? Eu estou em busca da felicidade. E eles buscam isso de uma maneira bem pitoresca. Há 3 formas básicas que o homem busca a felicidade. Primeiro, ele busca alcançar todo o prazer que ele puder obter. E quando ele tiver todo o prazer que ele deseja ter, ele vai desejar mais e mais e mais, porque o pecado jamais se satisfará. Em segundo, ele buscará toda a fama que ele puder obter, para agradar ao seu orgulho, para agradar realmente ao seu eu, considerar-se melhor e mais importante que as outras pessoas. E ele buscará também toda a fortuna que ele puder amealhar, porque os seus olhos não se saciam nunca. Ele satisfará a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sabe qual é o grande erro dessas pessoas? Felicidade é o resultado de se buscar a justiça, e não de buscar essas coisas. Eles nunca se satisfarão, porque o resultado é errado. Felicidade é o resultado de buscar a justiça de Deus, e não as coisas deste mundo. Infelizmente, até mesmo muitos crentes erram desta forma. Eles não estão buscando essas coisas, mas também muitos crentes erram por estabelecer um alvo que não é aquele que Deus quer. Sabe qual que estabelecem? Eles têm fome e sede de experiências sobrenaturais. Muitos crentes são assim. Desejam buscar coisas inacreditáveis, desejam buscar coisas inexplicáveis, desejam buscar coisas que sobrepujem o natural e que não podem ser explicadas. Olha aquilo que Tiago capítulo 4 vai dizer dessas pessoas: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Aí está o erro de muitos crentes. Estão buscando as questões que não satisfarão a si mesmos. Estão buscando um lugar errado. E além disso, há aqueles que pensam já o ter alcançado este alvo, e eles pensam isso através daquilo que eles consideram ser uma vida justa. Por exemplo, ser fiéis aos contratos que assinam, manter sua palavra dada a outrem, realizar negócios justos ambas as partes, ser leal com todos. Então eles acham que alcançaram a justiça quando fazem isso. Deixa eu lhe dizer, fazer isso é só sua obrigação, nada mais do que isso. Fazer isso é só sua obrigação como crente, e não há glória nenhuma nisso. Lembra o que Jesus diz?
Quando vocês fizerem tudo o que eu vos mandei, sois ainda o quê? Quem lembra? Servos inúteis. Então, se você faz tudo isso, não quer dizer que você tem fome e sede de justiça, quer dizer que você simplesmente está fazendo o seu papel, e você não vai receber um muito obrigado por isso. Não há aqui nenhuma glória em fazer isso, mas você está dentro unicamente do seu próprio papel. Então, se não são essas coisas, ter fome e sede de justiça, afinal de contas, o que Jesus quer dizer quando diz que nós devemos ter fome e sede de justiça? Vamos começar a observar isso, dizendo em primeiro lugar, ter fome e sede de justiça é ter a consciência da raiz de nossos problemas e saber que o que falta ao ser humano é exatamente isso, justiça. Vocês lembram bem o que Isaías 59:2 diz? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Fome e sede de justiça é ter a consciência certa do que está errado. Tudo começa por isso. Quando você percebe que o que está errado é o pecado que habita em você, o fato de você ser um pecador e que você precisa da ajuda de Deus. A fome e a sede de justiça começa por entender exatamente isso. Quão difícil é manter essa comunhão com o Senhor, mas quão simples é quebrá-la. Lembra aquilo que aconteceu com Adão e Eva no Éden? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e ali a comunhão entre o homem e Deus se quebrou. Fome e sede de justiça começa pela conclusão deste primeiro ponto. Eu sei qual é a raiz dos meus problemas. Eu sei de onde vêm minhas dificuldades e o que é aplicável nisso. Quando uma pessoa chega a esse conhecimento, ela para de culpar aos outros pelas suas dificuldades. Ela para de dizer que os problemas que ela tem e os problemas que ela enfrenta são consequência daquilo que os outros a fizeram, ou daquilo que os outros deixaram de fazer por ela. Os problemas então deixam de ter a razão de é porque as pessoas não me amam, é porque as pessoas não me aceitam, é porque as pessoas me maltratam. Quando chegamos a essa conclusão, nós entendemos que o problema não está nas outras pessoas, o problema está em mim. E eu posso sair de onde estou e não muda nada, porque quando eu saio de onde estou, eu carrego todos os problemas comigo. O problema está em mim, não está em Deus, não está nos outros. E é assim que nós começamos a ter fome e sede de justiça, quando entendemos isso. Fome e sede de justiça também podemos dizer, é o desejo de ser livre do domínio do pecado. Olha o que Efésios 2 vai nos dizer. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo os andasse. Então ele diz ali que antes de conhecermos a Cristo, havia 3 coisas que guiavam a nossa vida. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os desejos da nossa carne. O mundo, Satanás e a carne é aquilo que conduzia a nossa vida antes de conhecermos Cristo e que se tornou nossos inimigos no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Então, fome e sede de justiça é o entendimento de que a dificuldade vem disso e que eu desejo ser livre disso. Quando eu desejo ser justo, eu desejo que essas coisas não mais operem com a mesma força em mim. E o que eu devo fazer então? Romanos 6,11 diz: vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A grande lição desse ponto é: o que deve fazer um crente contra o pecado e contra esses desejos que combatem contra a sua alma? Entenda isso: todo salvo em Jesus Cristo, todo aquele que foi feito uma nova criatura, tem em si o poder, por ser uma nova criatura, de rejeitar o pecado. Sim, você tem o poder e o direito, como um filho de Deus, de dizer não. Eu tenho uma escolha. Eu posso dizer não ao pecado, ou eu posso dar lugar a ele na minha vida. Os incrédulos não podem isso, mas todos os filhos de Deus podem. Eles estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então eles têm este poder. Além disso, fome e sede de justiça é o desejo de acrescentar algo a isso.
o desejo por santidade de vida. 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Sabe por que João começa a carta dessa forma? Porque ele quer mostrar o objetivo dele. O objetivo dele é nos mostrar que todos os dias na nossa vida nós despertamos e vivemos com um ardente desejo de mantermos comunhão com o nosso Deus. E como que nós vamos manter esta comunhão? 1 Pedro 2,11 vai nos ensinar. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sabe o que faz aquele que tem fome e sede de justiça? Ele faz exatamente isso. Ele está fugindo do pecado. Irmãos, nós devemos entender muito bem disso. Se você já percebeu na palavra de Deus, quando Deus fala da nossa luta contra Satanás, a palavra que Deus usa é resistir. Satanás está tentando a você, a palavra de Deus diz: resista. Você não pode se ausentar dele, você precisa com poder resistir a ele. Mas sabe o que a Bíblia diz a nós quando trata do pecado? Ele diz: fuja. Nós resistimos a Satanás, mas nós fugimos de toda a aparência do mal e de todo o pecado. Você tem fome e sede de justiça? Então a sua prática é essa. Você fugirá de todo tipo de pecado, porque 1 Tessalonicenses 4,3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ter fome e sede de justiça é ter o desejo por ser santo. E em última questão nisto, é o desejo de ser semelhante a Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você já concluiu o que Deus está fazendo na sua vida? Eu comecei falando sobre o caráter de Cristo, e aquele caráter descrito nas bem-aventuranças é o que Deus está copiando em nós. Então preste atenção num fato. Sabe todas as coisas que Deus permite que aconteça na sua vida? Não estou dizendo só das boas, estou dizendo das difíceis, das impossíveis, das que você não se agrada delas. Você já percebeu que tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida que nós não nos agradamos delas? Que inclusive muitas vezes nós até pedimos que Deus as tire da nossa vida. Lembra Paulo orando pelo espinho na carne? Pedindo que Deus tirasse? Mas preste atenção em algo. Tudo isso que Deus faz, Deus está fazendo com um único objetivo: transformar eu e você à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele está moldando as nossas vidas. Ele está trabalhando nas nossas vidas. Agora, preste atenção em 1 João 3,2 e como Deus fará isso no final. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O objetivo de Deus é que no arrebatamento, todos nós tenhamos sido já o máximo possível transformados à imagem de seu Filho, porque é isso que Ele fará por toda a eternidade. Agora, para entendermos na prática como isso funciona, nós podemos usar alguns exemplos de fome e sede de justiça. Eu quero usar primeiro um mau exemplo. O que a Bíblia traz como um mau exemplo de pessoas que não tiveram a fome e sede de justiças necessárias? Oséias capítulo 13, verso 3 vai dizer assim, falando do povo de Israel: porque serão como a nuvem na manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Sabe por que Deus está dizendo isso para eles? O povo de Israel buscou tanta coisa. Deus os levou para a terra de Canaã, para serem um povo especial, um povo separado dele. Sabe com que o povo começou a se tornar semelhante? Com as nações que eles encontraram em Canaã. Eles começaram a adotar os deuses deles, começaram a adotar as práticas deles, e o Velho Testamento vai nos dizer que eles chegaram ao ponto de queimar os seus filhos a um falso Deus.
Era uma estátua de um Deus que ele estava com as pernas cruzadas e segurando uma bacia de bronze. Entre as pernas daquele ídolo, eles colocavam fogo em abundância, e depois que aquele bronze daquela tigela estivesse incandescente, eles começaram a lançar os seus filhos ali. Você já imagina isso? Um povo que conhece Deus, adorando a Satanás através da morte dos seus filhos. Sabe o que Deus disse deles? Vocês vão passar como o vento. Vocês não ficarão. Vocês não buscaram a minha justiça. Vocês jamais tiveram fome e sede das coisas que eu dei a vocês. E Oséias, ele vai dar a solução para esses homens no capítulo 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas eles não quiseram isso. Eles não desejaram isso. Um bom exemplo de quem buscou e teve fome e sede de justiça está no Salmo 42, preste atenção nos 2 primeiros versos. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmãos, essa deve ser a nossa experiência. Isso deve ser a nossa vida. E aqui é importante alertar os irmãos sobre algo. Não se contente com a vida que você vive hoje. Não se contente com a altura espiritual que você atingiu até hoje. Fome e sede de justiça, fome e sede por Deus, quer dizer que nós desejamos mais e mais e mais e mais, e nunca vamos deixar de desejar mais de Deus. Então jamais chegue a um ponto que você dirá, eu não preciso mais. O salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Um outro exemplo disso está em Lucas capítulo 15. Diz assim sobre o filho pródigo, nos versos 16 e 17. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Você lembra quando foi que ele buscou o pai? Não foi quando ele perdeu o dinheiro, não foi quando ele foi trabalhar para aqueles homens, não foi quando ele teve que cuidar de porcos, não foi quando ele comia a comida dos porcos, foi quando ele estava morrendo, quando ele estava diante da morte, eu pereço, é que ele lembrou do seu pai, e então foi capacitado a ter fome e sede das coisas certas. Lembra o que eu disse no começo? Que para ter fome e sede de justiça, Deus precisa nos derrubar do pedestal do nosso orgulho e de jogar-nos no chão. O melhor exemplo disso é o filho pródigo. Quando ele voltou para o pai, quando a cara estava no chão. Foi assim que ele voltou para o pai. Agora nós podemos terminar mostrando aquilo que o final do verso 6 diz. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Por quê e de que maneira eles serão fartos? Eu quero começar lembrando do dia em que você conheceu Jesus Cristo. Do dia em que você foi salvo. Você se lembra do dia da sua salvação? Lembram? Lembra o dia que você veio a Cristo? Você consegue lembrar-se um dia antes disso? Você tinha medo do inferno? Ora, quando criança, antes de vir a Jesus, eu morria de medo do inferno. Eu conheci a Cristo numa história que minha mãe contou. E eu lembro bem do apelo que o pastor fez uns dias antes. Ele dizia assim, que quando Jesus Cristo voltasse, nenhuma das crianças da igreja subiria ao céu agarrado na saia da mãe. Como aquilo me impressionou, né? A figura para mim era viva. A minha mãe subindo, eu não conseguindo segurar no pé dela para subir junto, e tive que entender que seria unicamente uma questão entre mim e Cristo. Todos nós, quando viemos a Cristo, somos miseráveis. Temos fome de tudo, temos necessidade de tudo, até que nós encontramos aquele que é dito dele em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. A primeira vez, irmãos, que nós fomos saciados foi no dia da nossa salvação. Esse dia foi incrível.
Foi a primeira vez que nós provamos desta água viva que Ele dá e que é citada em João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nunca se esqueça desse dia. Foi porque a primeira vez que você foi saciado. Pela primeira vez, Jesus Cristo te saciou. Agora, além disso, nós também somos fartos quando nosso alvo de vida é esta justiça. Mateus 6,33, que os irmãos bem conhecem, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês já perceberam que tudo aquilo que conquistamos nesse mundo não sacia a nossa alma? Jamais. Mas a Bíblia diz que aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele tem acrescentado a Ele todas as coisas. Mateus 6,25 diz que não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, nem que pelo que havemos de vestir. Eclesiastes 5,10 vai completar isso dizendo que quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Tudo isso é vaidade. E Paulo completará dizendo em 1 Timóteo 6,8: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu vou sintetizar isso numa conversa que tive com um amigo algum tempo atrás. Eu estava conversando com ele, e estava se referindo a um amigo de nós, um amigo comum a nós, que havia se afastado dos caminhos do Senhor. E eu perguntei a ele: olha, é real que este nosso amigo se afastou da igreja, se afastou de Cristo, e vive uma vida completamente mundana? A resposta desse amigo me ensinou muita coisa. Ele disse assim: olha, realmente, ele está muito satisfeito longe de Deus. Você consegue imaginar a imagem de alguém muito contente longe de Deus? E é verdade. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas encontram muitas coisas que trarão um contentamento temporário para a vida delas. Mas deixa eu te dizer algo: esse contentamento termina, e logo a miséria vem. Só há uma forma de sermos contentes nesta vida: buscando Deus e as suas coisas em primeiro lugar. Então não se engane disso. Você tem ouvido isso nessa igreja sempre. Então não se engane disso. Não pense que isto será vencido por você. Ninguém é capaz de vencer esta lei. E para terminarmos, nós seremos fartos no bendito dia que chegarmos ao lugar que tanto desejamos. Filipenses 3, 20 e 21 diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Infelizmente eu faço mais visitas no hospital do que desejaria. Preciso ir mais aos hospitais do que gostaria de ir. E quando vou, eu não visito apenas a pessoa que eu fui visitar. Se há algumas pessoas ao redor, algumas pessoas por quem eu posso orar, eu faço isso também. Essa semana mesmo, fui orar por um bebezinho e a própria enfermeira me chamou e disse: pastor, por favor, ore por esse aqui também. Eu nem sabia quem eram os pais, eu só perguntei qual é o nome dele. E ela me disse o nome: por favor, ore por ele também. Eu sabia que não era parente dela nem nada, mas já que eu estava ali, ela pensou: se vai orar por aquele, por favor, use seu tempo e ore por esse também. Isso é comum de acontecer. Quando eu estou visitando irmãos em Cristo, por vezes numa dificuldade tremenda de saúde, e alguns deles já próximos de partir desse mundo, eu costumo olhar para eles e olhar tudo que o pecado fez, envelhecendo, adoecendo, fazendo tudo aquilo com o corpo deles, e logo eu trago à minha alma a imagem de que possivelmente dali a pouco tempo eles estariam com Cristo. Então aqui o final do verso diz que transformará o vosso corpo abatido por um corpo glorioso. Olha, graças a Deus por aqueles que têm essa esperança.
Graças a Deus por aqueles que sabem que esse dia chegará. Graças a Deus por aqueles que esperam o dia em que Jesus Cristo vier e que toda a dor e que todas as lutas deste mundo passarão. No céu não haverão lágrimas, no céu não haverá choro, no céu não haverá nenhuma dessas coisas que conhecemos aqui. Naquele dia seremos plenamente fartos do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero terminar dizendo a você é: a fome e sede de justiça tem sido uma característica da sua vida? Se não tem sido, é preciso que você busque as razões. Porque não é bom que vivamos sem fome e sede de justiça. No mundo natural, fome e sede são bons sinais. Quer dizer que está tudo bem com o nosso corpo. Ele tem fome de mais calorias, tem sede de mais líquido. No terreno espiritual também. Fome e sede de justiça quer dizer que estamos andando no caminho certo e que Deus está nos fazendo crescer em Cristo. Mas quando não há fome e sede de justiça, há muita preocupação. Você tem vivido a sua vida de qualquer forma e nada disso lhe importa. Olha, é preciso urgentemente saber o que está acontecendo. Levar o seu coração ao Senhor, como fazemos nessa noite quando celebraremos a ceia. E realmente buscar nele as razões que isso estão acontecendo. Vamos fechar os nossos olhos.